Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Majaman Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagane Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Muito boa noite, bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada comentados por James Schwartz. Então, isso está sendo comentado conforme o viés, né? Conforme o viés dessa tradição, que segue no esteio aí de Adi Shankara. Bom, no encontro passado, a gente viu as 5 etapas da devoção no texto. Aí, quando a gente foi comparar com a figura que está na página 11 do livro, do PDF partilhado no grupo, a gente notou que tem, assim, aparentemente um atraso, né? Porque o quadro geral não está correspondendo exatamente à descrição que está no texto. Bom, no texto, o que eles chamam de estágio 1, orando por coisas, é aqui, ó, vocês estão vendo eu mexendo a seta? É 2, devoção convencional na figura. Ó. Essa é a devoção habitual que a gente leu no texto. As pessoas personalizam Deus e tratam Deus como aquele a quem elas têm que agradar para obter o que elas querem. Muito embora haja algumas críticas em relação a isso, né? Notadamente, para quem está interessado na visão dual, isso apresenta 2 características interessantes, a devoção convencional, essa pessoalizada, que está tratando a relação com Deus como se fosse um balcão de trocas, né? Bom, a primeira vantagem disso é que, ao contrário do Sansara, né, da visão do Sansara, um devoto desse, pelo menos, ele já está entendendo a hierarquia do campo dármico, ou seja, é Deus quem dá as coisas, né? Então, ele já está compreendendo os frutos da ação estando sob jurisdição de Ishvara, né? Deus é que vai dar para ele as coisas, é por isso que ele passa a negociar. Então, já tem aqui um temor reverencial, né? Tem um desejo e tem um temor. O temor é dado pelo reconhecimento da preponderância do campo ao conferir o resultado das ações a um determinado devoto. Então, já tem isso de bom, né? Isso já é uma coisa muito interessante. Deus já está aparecendo praticamente na frente dessa equação aí, né? Devoto mundo. O mundo sumiu e agora só tem Deus. O devoto, ele sabe, no fundo, ele quer as coisas do mundo. Mas como ele está vendo o mundo separado, ele usa Deus como intermediário para conseguir as coisas que ele quer do mundo. Esse aspecto de entender o começo de uma relação é muito bom, é bem melhor do que o caso ali do Sansara, né? Onde o indivíduo, ele simplesmente, na equação dele, ou ele descarta Deus, ou ele entende como um fator da equação que não tem tanta relevância. Ele está, no caso do Sansari, ele está completamente se apoiando no resultado do fruto de suas ações. Ele está agindo, vendo-se como fazedor e vendo-se como aquele que vai usufruir dos resultados das suas ações. Já, então, nessa conversão devocional, pelo menos existe já um esboço de uma relação, né? Existe uma reconfiguração de como o devoto se enxerga, embora ele continue fundamentalmente um devoto mundano, né? Então, tem esse aspecto positivo nisso, né? Assim, na devoção convencional, Deus entrou na equação, junto com o mundo. Ele não está na frente do mundo, para o devoto convencional, pessoalizado, né? Ele está ao lado do mundo, é ele quem coordena o mundo, mas o devoto, no fundo, está interessado no mundo. Mas ele se reporta a Deus para conseguir as coisas que ele quer. Então, ele vai lá e faz, né? Tem vários artifícios, né?
no fundo, o devoto está se relacionando com uma imagem pessoal que ele tem de Deus, né? Aí aqui tem vários aspectos, né? É com desejos, é emocional, como a gente viu, totalmente pessoalizado, tem apego, porque está esperando coisas do mundo, é avesso ao conhecimento, a gente está falando ao autoconhecimento. Por que ele é avesso ao autoconhecimento? Justamente porque está apegado às coisas do mundo. Então, ele nem avalia como é que isso é algo que está sendo criado, que está sendo imposto a ele por ele mesmo. Essa é a base da maior parte das religiões, é uma devoção convencional, tá? Uma devoção por um Deus específico, é uma imagem de Deus. Você tem jogos de sedução nisso, do devoto com Deus, e você tem 11 práticas, que a gente não se deteve muito, mas são 11 práticas duais, né? Como ocorre, por exemplo, existem várias dessas práticas. Uma delas, por exemplo, que ocorre muito com os devotos da consciência de Krishna, é que eles ficam, para reforçar essa devoção, eles ficam procurando ler, memorizar e se inspirar na história pessoal de Krishna, que, se não me engano, é contado num Purana, né? Não tem a ver com Mahabharata, é um livro à parte. Então, existem algumas práticas que fazem isso, né? Você vê os feitos daquele Deus quando ele estava encarnado, etc. E no caso aqui do aspecto do Dharma, essas 11 práticas eu posso até publicar no grupo. Eu vou fazer isso, vou publicar isso no grupo, para vocês terem uma ideia, tá? Mas são práticas bem devocionais, bem devocionais duais, né? Bem pessoalizadas, né? É eu e meu Deus. Quanto à visão do indivíduo, ele está com o Dharma, né? Ele reconhece o Dharma, mas o Dharma dele é muito carregado por rajas e tamas. Por quê? Justamente porque ele tem apego às coisas do mundo, né? Não se esqueça que Deus, para ele, é uma espécie de administrador desse almoxarifado chamado mundo, e para conseguir o que ele quiser nesse almoxarifado, ele vai ter que falar com o almoxarife, que é Deus, né? Então, é uma visão do campo dármico muito carregado de rajas e tamas, né? Tem uma subjetividade bastante alta aí, mas é uma subjetividade que se projeta em direção ao campo dármico para satisfazer esse eu pessoal, né? Para satisfazer o ego, na verdade, o ego. Por isso que ele chama de subjetividade. Querendo ou não, aqui o ego do devoto continua sendo operacionalmente o centro do campo dármico, né? Muito embora ele saiba que as coisas no campo dármico só vão ser dadas a ele conforme aí ele vai chamar a vontade de Deus. Orando por coisas, é o Sakama Bhakti. Então, esse devoção convencional aqui, onde eu estou girando a setinha, seria o Sakama Bhakti, né? Quando ele vai para o estágio 2, aqui no texto, ele vai chamar de o Criadouro de Santos, porque, na verdade, esse estágio 2 no texto, ele tem a ver com o primeiro passo da devoção formal, que é o amor por Ishvara. Nesse caso aqui, o devoto, como ele saiu do centro do campo dármico e ele realmente não está querendo mais nada do campo dármico, a não ser o próprio Ishvara, ele começa a trabalhar o Karma Yoga, o que reposiciona a estrutura egóica dele de um modo completamente diferente no campo dármico, né? Ele não está mais posicionado no centro do campo dármico. O campo dármico é um centro sem localização específica, espalhado por toda a manifestação, né? Nesse caso, o que acontece quando ele pratica o Karma Yoga e compreende o Dharma Yoga? Porque compreender o Dharma Yoga, você faz o Karma Yoga bem melhor. Quando isso ocorre, o devoto começa a trabalhar em si a entrega dos resultados das ações dele, né? Ele já compreende plenamente que a única coisa que interessa para ele é Deus, é Ishvara, e que tudo que ele recebe do campo é de acordo com o
o karma e o dharma dele. Aí ele fala aqui dos 5 sacrifícios. Esses 5 sacrifícios, na verdade, eles são modos mais impessoais de lidar com a vida. Dentre esses 5 sacrifícios, que a gente traduziu como sacrifício, eu também vou postar isso lá no grupo, que vai facilitar. Então, primeiro, é que você tenha devoção a Deus, você faça algum puja a Deus. Você ofereça flores, você converse sobre Deus, você reze, faça seu japa, etc. Depois você tem relações saudáveis, né, com o meio. Como é que vai ser a relação saudável com o meio? Vai ser o respeito por qualquer forma viva, vai ser o serviço prestado aos reinos vegetais, ao reino animal, e, finalmente, tem o sacrifício, entre aspas, número 5, que é se dedicar às escrituras. Então, isso é que dá um embasamento formal a esse tipo de devoção que a gente está vendo aqui e que o James chamou de estágio 2, embora aqui esteja no 3. Vamos chamar, então, isso aqui de coluna 3. Então, o James ele equiparou o estágio 2, o criador de santos, Nishkama Bhakti, à coluna 3. Tá? Tudo que vai ocorrendo aqui, quando se começa a ter uma Bhakti que não está relacionada a desejos, tá? Nishkama Bhakti é um Bhakti que não está relacionado a desejos, né? Nishkama. O único desejo que o devoto tem é por Ishvara, né? Quando isso ocorre, devido à prática do Karma Yoga, à compreensão do Dharma Yoga, à compreensão de como deve se receber os resultados que a gente consegue no campo dármico, vamos dizer assim, né? Fazendo uma concessão, nesse caso, o que está acontecendo? O que está se ressaltando aqui é a impessoalidade de Deus. Então, essas práticas que a gente está vendo aqui, todas elas tornam a visão que o devoto tem de Deus impessoal. Esse, na verdade, é o começo da impessoalização do devoto. É graças a isso que o devoto vai perdendo a sua pessoalidade, né? Ele entrega os resultados ao campo conscientemente, ele pratica Karma Yoga, que é uma atitude, ele compreende por que ele pratica Karma Yoga através do Dharma Yoga, ele compreende isso porque no Dharma Yoga ele vai estudar Ishvara, ele vai ter o conhecimento escritural de Ishvara. Esses 5 sacrifícios, eles dizem que são obrigatórios. Em vez de olhar isso como obrigatório, olha como uma coisa que você dá uma passada durante todo o dia. Uma outra coisa muito bacana desses 5 sacrifícios que eu esqueci, que é fundamental, é você honrar os seus pais. Não importa como foi a relação entre você e seus pais. Só o fato existencial deles terem aparecido como seus pais é suficiente para o conhecimento escritural para que você os honre. E honrando, conforme parte do campo, você vai amá-los. Isso tem um efeito muito bom. Eu sugiro às pessoas fazerem isso, né? Insistirem. Às vezes é estranho você ter uma relação difícil com seu pai. Pô, como é que eu vou honrar meu pai e amar meu pai? Mas você vai honrar seu pai e amar seu pai através do entendimento do Dharma Yoga. Você vai honrar seu pai e amar seu pai através do entendimento de Ishvara. Olha que bonito isso, né? Então, eu vou postar esses 5 sacrifícios aqui, que é legal. É bom a pessoa passar isso todo dia, tá? Ela honrar os pais, ela oferecer, né, uma oração espontânea, algumas oferendas, flores. Quando for comer, pensar em Deus, né, beber alguma coisa. Ela presta um serviço ao reino vegetal, criando uma plantinha, lida bem com o reino animal, né? Então, antes de você sair exterminando qualquer inseto, por exemplo, na sua casa, dá uma refletida, né? Aquele bichinho ali na lâmpada, né? Às vezes vai lá, come um pouquinho do seu açúcar, tudo, né? A gente tem uma tendência a ter uma relação um pouco hostil com essa pequenina fauna doméstica que habita com a gente. Procura habitar de outro modo com esses bichos, né?
ter uma relação saudável com a pequenina fauna local, por exemplo. Na Índia, isso vai para um outro viés, né? Como existe um percentual de população grande lá hinduísta que não come carne, também é incluído nisso, né? Mas, na verdade, é mais um serviço ao reino animal, né? Você cuidar bem dos bichos, saber dividir as coisas com os bichos, né? Como, por exemplo, lá em Petrópolis, tem um terreno com muita bananeira lá. Então, às vezes, a proprietária lá, o senhorio, ela retirava todas as bananas e dava para as pessoas. Aí um dia eu comentei com ela, eu digo, por que você não deixa essa banana? Tem tanto bicho aí, essas bananas a gente nem consegue comer. Aí tem muito jacu, tem muito porco espinho, gambá, mico, todos esses bichos bicam as bananas. Então, essas coisas a gente pode praticar conforme o entendimento, sem que a gente tenha vínculos com a cultura indiana de onde isso veio. Porque, na verdade, esses 5 sacrifícios, eles são predisposições que você pratica todo dia, que são muito interessantes e muito úteis. Eu vou postar também sobre isso, eu já devia ter feito isso. Bom, o que importa é que, quando você entra aqui, nesse primeiro passo da devoção formal, esse passo, essa coluna 3, que é o estágio 2 do texto, que é o formador de santos, por que ele fala santo? Por que ele brinca chamando que é um criador de santos? Porque, deliberadamente, o ego do devoto não tem importância nenhuma para ele. Tudo que ele quer é sumir no Senhor, né? Tudo que ele quer é desaparecer no Senhor. Tudo que ele quer é aquele momento onde ele se sente uno, inteiro com Deus. Tá? Nesse ponto, devido ao trabalho do devoto, que ele passa a reinterpretar o papel do ego dele diante do campo dármico, você começa a ter uma conversão de gunas. Por quê? Porque antes o devoto ele estava orando por coisas, ele estava arremessado em direção às coisas, estava estrojetado em direção às coisas. Agora não. Agora você começa a converter esse Rajtamas da extroversão em direção ao campo dármico, ele começa a ser convertido em aspectos mais satívicos do devoto. O devoto ele está favorecendo o quê? A equidade, a equanimidade, a justiça, né? O equilíbrio, a impessoalidade dele, a capacidade que ele tem de trabalhar a favor dos outros. Ele está retrabalhando o ego dele. O ego dele não está mais voltado para si mesmo e ele enxerga ele como um instrumento a serviço de Deus no campo dármico. Nesse ponto, ocorre pela primeira vez uma introversão. Ocorre uma introversão por causa dessa postura e desse ensino, né? Nesse caso, é o que acontece aqui, né? O devoto deixa de tratar Deus como solucionador de problemas. Ele entende o Karma Yoga e o Dharma Yoga entende que isso é uma responsabilidade dele e ele para de culpar Deus por coisas, né? Ele começa realmente a fazer uma introversão. Ele é obrigado aqui a se voltar para as características da personalidade dele e, como a gente viu lá antigamente, procurar, né, mais anteriormente, ele vai procurar fazer o quê? Ele vai procurar valorar os valores que vão deixar ele uma pessoa mais satívica. A visão do Vedanta é essa, é um estágio onde o indivíduo vai entendendo quais são os valores que vão deixando a mente dele mais satívica, a mente dele mais predisposta a ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Coragem, resiliência, paciência, amorosidade. É nessas horas que começa a haver uma introversão. Em termos de gunas, a gente viu que ele está cada vez carregando mais sattva, né? Ele está reduzindo rajas e tamas a níveis operacionais necessários, né? E ele está agora focado nessa introversão. Na visão do Vedanta, ele teria focado em aumentar a sua carga de sattva. No estágio 3, que é um trabalho interno, meditação, o que acontece? Nesse caso aqui, começa a ter... esse estágio 3 é um trabalho interno meditativo, né? Que todo objetivo aqui
seria tornar um corpo sutil preparado, né, adequado para depois poder lidar com o Vedanta. Então, nesse caso, engraçado ele botar minha deidade pessoal. Isso aqui realmente eu não entendi muito por que ele falou isso. Mas o que importa, nesse caso aqui, é que... Ou será que isso aqui ele juntou no 3 também? Deixa eu ver, 9. Ele juntou aqui também. É confuso, viu? O James ele deu um pulo aqui, a coisa ficou meio confusa. Mas é engraçado ele ter botado isso aqui, né? Bom, o que importa? O que importa é que desse estágio 3, que coincidiria com essa coluna 4, o que importa é que tem que ter um trabalho interno. E um dos recursos que a tradição hindu usa para isso, a hinduísta, é a meditação, né? Várias técnicas de meditação. O que essa meditação, no fundo, vai fazer? Ela vai fazer uma coisa muito específica com o seu corpo sutil. Ela vai deixar o seu corpo sutil menos reativo, mais proativo, com uma tendência maior a se aquietar e uma capacidade de introspecção maior. Então, ele está aparando as arestas do seu corpo sutil, né? Você agora está começando a ver aqueles pequenos detalhes do seu corpo sutil que antes eram expressos em relação ao campo dármico e agora você lida com eles internamente, né? Quando são características que não são favoráveis ao campo dármico, você tem recursos de meditação para impedir que isso estrojete, tá? Então, isso que é importante. Você está lidando com a meditação para tornar o seu corpo sutil mais apto a quê? Ao estágio seguinte, que agora é que ele vai vir, agora sim. Adoração a tudo. Visvata Swarupa. Por que adoração a tudo? Porque agora, esse penúltimo estágio, ele expande e purifica a mente. Ele remove gostos e aversões. O que está acontecendo aqui? No caso do ensino do Vedanta, ele vai eliminando o ensino do Vedanta, com o ouvir, o raciocinar e o Nididhyasana, ele vai eliminando a sua predileção, né, o seu vínculo com os seus gostos e os seus vínculos com as suas aversões, né? Nesse caso, o devoto aqui ele já está entrando em contato com o ensinamento não dual. Então, ele já está levando em conta que a realidade é não dual. Quando o indivíduo chega no Vedanta, ele está levando em conta isso seriamente, ele está levando em conta que realmente vale a pena se deter nesse ensinamento não dual. Progressivamente, nesse caso, você começa a ter uma adoração a tudo no campo dármico. Por quê? Porque agora não tem mais a separação entre eu, o campo dármico e Deus. Não, isso já não ocorre mais. Na coluna 3, a prática do Karma Yoga e o entendimento do Dharma Yoga conseguiu reduzir o campo dármico ao próprio Ishvara, né? Você não consegue mais separar o próprio campo dármico de Ishvara. Não há mais Deus fazendo um mundo à parte, como é na nossa visão cristã, né? O Deus está lá e faz o mundo aqui. A própria visão do demiurgo, da teosofia, da maçonaria é essa. Aquele poder que está em algum locus celestial criando o mundo. Não. Nesse caso aqui, o devoto ele já começa a ser atraído pela não dualidade. E todo o trabalho de meditação que ele fez, dessa purificação que foi feita, leva ele a ser capaz de assimilar o Vedanta, né? E o que acontece? Quando o indivíduo ele ouve o Vedanta, ele remove as dúvidas que ele tem em relação ao ensino, que foi em relação ao que ele ouviu, e ele finalmente faz o Nididhyasana, ele está começando a praticar, por isso que o James botou atualizar-se, que é uma palavra que é difícil de traduzir, é uma palavra que tem um viés muito na área de informática, né? O que é atualizar-se na prática? O que é o Nididhyasana na prática? Nididhyasana, na sua prática,
é você discriminar o tempo inteiro o que é verdadeiro daquilo que é aparentemente verdadeiro, o que é Satya de Mithya. Então, você vai ver isso com tudo. Você vai ver isso com relação às emoções, aos pensamentos, ao seu corpo, ao que você está chamando de mundo, ao que você está chamando de Ishvara, ao que você está chamando de você mesmo. Eu sou uma pessoa estudando não dualidade, etc., etc. Você vai se separar de todos esses fenômenos. O que acontece? Simultaneamente, cada vez que a sua discriminação fica mais clara, você vai se assumindo consciência espontaneamente. Ou seja, o sucesso na discriminação traz junto de si, como algo indissociável, esse assumir-se consciência, paulatinamente. O indivíduo já sabe disso por causa da instrução, só que agora ele tem recursos, que é a própria discriminação e o ensinamento que ele teve, para ir se assumindo como consciência. Não há movimento de um lugar para o outro aqui, é um aprofundamento, tá, gente? A única coisa que atrapalha você de se assumir plenamente como consciência são as suas vácinas vinculativas, só isso. É somente isso, né? Então, você, no fundo, está no mesmo local como se você estivesse cavando. Você está no mesmo local que você sabe que ali tem água, né? E entre você e a água tem um monte de entulho, que você conhece muito bem, você botou todos eles ali. Então, o Vedanta vai mostrar você a cavar, tirar os seus entulhos, até que essa água, que é a sua própria natureza, brote naturalmente. Quando isso ocorre, simultaneamente vai ocorrendo também essa renúncia ao fazedor. Porque quando você se assume como consciência, você não consegue mais individualizar no seu entendimento um fazedor. Para você lidar com o mundo, entre aspas, na prática, é claro que você vai fazer a convenção normal, né? Alex, faz isso, vai lá, varre o chão, agora vem aqui com o grupo de Vedanta, vai para o banheiro, abre a janela. É claro que você usa o fazedor operacionalmente, mas na medida em que a sua discriminação ela fica mais afiada e junto com ela traz o seu entendimento cada vez mais aprofundado de que você é consciência, naturalmente você vendo-se como consciência, repara que o tal do fazedor era uma antiga projeção egóica que aparecia em você, consciência, né? Ele era só um entendimento parcial. Por que você viu um fazedor? Porque você estava vendo eu, né? Eu, individualidade, eu estava vendo Deus separado de mim e eu estava vendo Jagata, o mundo. Na medida em que tudo isso vai sendo resolvido na consciência e como consciência, você entende a falta de substância que tem a ideia do fazedor, né? Você não consegue atribuir a um fazedor pontual coisa alguma, nem sequer estudar Vedanta. Olha a quantidade de fatores que já tomaram parte para que você consiga estudar o Vedanta, né? Já tem o computador ligado, é você aparecendo assim. Tem um monte de fenômenos, tem outras pessoas, tem o ar. Você já não se enxerga como um fazedor, né? Você vê você como mais uma pequena peça ocorrendo nessa grande fazeção, né? É um grande fazer, é uma experiência única, onde você aparece ali no que lhe cabe, que é muito menos do que você pensava. Por isso que se fala do fazedor, tá? Que o fazedor a gente entende como aquele que executa uma ação esperando um resultado. Para ele fazer isso, ele tem que realmente levar em consideração ele, o mundo e, no caso de ser um fazedor religioso, Deus. Tá? Como essas diferenças vão sendo resolvidas todas na consciência e esse antigo fazedor, ele está vendo agora, cada vez ele se aprofunda mais como consciência, então a ideia dele como fazedor não faz sentido. Inclusive a ideia dele como um usufrutador dos seus resultados também não faz sentido. Ele vai ver o usufruto ocorrendo nele, vai ver que isso termina e ele vai continuar como consciência, que é o que importa. Nesse estágio aqui, que é uma adoração a tudo, pelo próprio ensinamento, você começa a não ver mais separação entre as coisas,
o que que acontece? Você fica altamente carregado de sattva e você fica uma criatura extremamente objetiva. O que quer dizer isso? Uma criatura, né, um ser humano extremamente objetivo, é aquele que não está sendo afetado mais pelas suas vássanas vinculativas, né? Você simplesmente faz o que tem que ser feito, vive do jeito que é feito. É simples, vai ficando tudo muito simples. Nesse caso aqui, né, o indivíduo ainda está trabalhando, né, para que realmente esse reconhecimento dele como consciência ele se torne pura e simplesmente firme e sempre presente, tá? Quando isso ocorre, né? Quando isso ocorre, ele entende como coroação desse estágio 4 relacionado com a coluna 4 aqui da figura. Quando a coroação desse trabalho ocorre, o que que o devoto entende? Ele entende agora que realmente é como estão nas escrituras, ele passa a viver isso, ele compreende isso profundamente. A coroação da coluna 4, do estágio 4, é o seguinte: eu e Ishvara somos ser. Aí acabou esse estágio 4. Então agora só tem ser. Ele se enxerga pura e simplesmente como ser, como consciência. E, nesse caso, ele acaba compreendendo que toda devoção que ele aplicou naquele campo dármico, seja como sansari, seja como devoto, seja como um gnani que está estudando, ele, na realização, ele entende pura e simplesmente que tudo isso era devoção do ser, pelo ser, no ser, como ser. É só o ser devotado a si mesmo. Por isso que ele bota aqui, na quinta coluna, devoção não dual. Por que é uma devoção não dual? Porque só tem ser. E por que é devoção? Porque agora você vê que toda essa devoção que você aplicava no campo, né, que na verdade era em direção a objetos, inclusive o próprio Ishvara, né, agora você entende isso simplesmente como amor. Isso não necessariamente agora está indo em direção a coisas e a você. Na verdade, você equivale, você consegue finalmente equivaler o conhecimento que você tem de que você e Ishvara são simplesmente consciência, você equivale a isso ao amor, a um amor sem condições. Por que sem condições? Porque você só está vendo o ser agora. Na sua compreensão, você apenas vê o ser. Quais são as consequências dessa coroação aqui? Primeiro, fica o amor incondicional, né? O indivíduo ele está sempre agindo a partir de um espírito de amorosidade, de um entendimento não dual. É uma libertação, porque ele não está mais vinculado aqui. O que o Vedanta ele define muito bem como libertação? Libertação é quando você compreende profundamente que os seus desejos e os seus objetos não podem satisfazê-lo. Você entende que você basta você mesmo. Quando isso ocorre, a libertação, fica claro para você por que é que os desejos nunca levam a uma satisfação permanente. Porque você entende tudo que você estava querendo nos objetos como, na verdade, sendo você mesmo, né? Então, nesse caso, como o vínculo aos objetos já não existe na realidade, aí não tem sentido a ideia do fazedor e também não tem sentido a ideia do karma para o ser. Ser não tem karma, né? O que acontece aqui? Quando ocorre o entendimento, né, de que só há consciência, só há devoção não dual, só há amor não dual, só tem o ser, né, lidando com o ser, no próprio ser, como ser, quando isso ocorre, não faz sentido, nessa visão dual, você falar do fazedor. E não faz sentido você falar do karma, porque o ser não tem karma, o ser não é um fazedor. Entretanto, a gente sabe que, na prática,
o karma da personagem continua, né? O karma do personagem continua. A gente chama de parabita karma. É o karma que vai se desenrolando. E o que é o meu karma? O seu karma, em última instância, é como o Ishvara aparece para você, incluindo você. Não se exclua disso. É como o Ishvara aparece para você, sendo que você está incluído nisso. É a sua situação ordinária de todo dia. Por exemplo, nós estamos aqui tendo esse encontro de Vedanta. Isso é um parabita karma. Isso é um karma que está ocorrendo aqui com a gente, né? Isso é Ishvara. Isso é Ishvara ocorrendo. Inclua-se nisso, né? Já é o ponto da gente se incluir nisso. Você é o próprio Ishvara, mesmo com personalidade, você é o próprio Ishvara, né? Você é uma das expressões de Ishvara no campo dármico. Agora, o que tem de comum, realmente, que tem de único e indivisível entre você e Ishvara, é que ambos são consciência. Em termos de atributos, você e Ishvara têm atributos diferentes. A gente sabe que os meios refletores são bem diferentes. O meio refletor que caracteriza Ishvara é Maya, e o meio refletor que caracteriza o Jiva é o corpo sutil, né? Então, nessa última coluna, né, quando ocorre essa compreensão, o devoto não dual, ele tem uma vida que quem olha de fora, ele falando, acha que ela é dupla. É como se ele tivesse uma parte no ser e uma outra parte em Mitya, lidando com as coisas inerentes de Mitya, dado pelo parabita karma dele. Não é assim. O devoto ele simplesmente não consegue mais separar as coisas, mas ele sabe que a identidade dele é a identidade da consciência, é a existência única, que para ele é clara, é a mesma existência que é a dele. A consciência única é a mesma consciência que é a dele, é exatamente a mesma coisa, tá? E ele leva aquela vida ordinária dele, em Mitya, no parabita karma. Mas agora ele já resolveu o Mitya em Satya, entendendo-se ele mesmo como Satya, entendendo que Mitya é Satya. Então ele pode dizer que não tem karma nesse nível de compreensão, e ele deixa o personagem dele viver a vida dele normalmente. É o que alguns sábios, eles... Eu ia esquecer o que eu ia falar. Eles têm um jeito de falar sobre isso. O Papaji tinha um jeito bem específico. Como ele não via mais karma, ele dizia que nada estava acontecendo, né? Nunca nada aconteceu. O que ele está querendo dizer? Exatamente isso aqui, tá? Quando ocorre a compreensão, né? A plena compreensão de que você é consciência, você pode dizer que nunca aconteceu nada, né? Porque você, consciência, é sem ação, você não tem desejos, você não tem começo, não tem fim, então em você nunca aconteceu nada. Que é um outro jeito de eu dizer assim, o ser atuando no ser, pelo ser, como ser e no ser. Então, no fundo, não está acontecendo nada na realidade. Na realidade aparente, está acontecendo muita coisa aparente. Mas como tudo se resolve em ser consciência, então a gente pode dizer, não é errado dizer, que nunca aconteceu nada, não está acontecendo nada e nunca vai acontecer nada. Só existe ser, só existe consciência. Tudo eu reduzo à consciência. Aqui é que faz sentido, quando você vê nas escrituras, Mitya é Satya. Aí você vê que tem uma hierarquia. É como se, no ensino, essas divisões pedagógicas fossem se reduzindo, apoiando a compreensão do estudante, né? do devoto. Né? Então, fica claro que o que ele chamava de Mitya é o próprio ser aparecendo como aparente, como uma aparição. Né? É o próprio ser em manifestação. Tá? Então, nesse caso aqui, você não está mais sob efeito das gunas, né? Porque as gunas vão atuar no personagem, mas você não está mais impressionado com as gunas. Consciência panorâmica, o que é isso? Consciência panorâmica é uma consciência que não tem um foco definido. É o Sahaja Samadhi. Os apontamentos diretos, eles dizem o seguinte,
que é como se a atenção voltasse para a sua própria fonte. Então, você tem uma atenção em repouso, que a hora que você precisa ela aciona e vai lá e resolve o que tem que resolver. Isso te dá uma consciência panorâmica, que é uma consciência que não está fechada em objetos, né? Em vários objetos sutis ou objetos mais densos. Por isso que chama de uma consciência panorâmica. Ela não está, ela usualmente, via de regra, ela está assentada na sua fonte, né? Quer dizer, a atenção que a gente se acostuma tanto a ver projetado para fora, em geral, ela está assentada na sua fonte e, sob demanda, ela vai lá e funciona no campo dármico. Essa é a consciência panorâmica. Aqui, tudo se resolve em Satya e só aqui é que se estabelece uma visão não dual, né? Então, a gente fez esse acompanhamento aqui pelo quadro, tá? Vocês que querem comentar alguma coisa sobre esse quadro? Esse quadro ele é interessante, só tem essa defasagem aí com a numeração. Seria interessante que ele tivesse sido um quadro mais de acordo com a numeração, né, para facilitar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Quando ocorre a devoção não dual, quando ela fica firme, essa discriminação sati-niti, ela é muito automática, tá? É como o professor Arlindo ele fala várias vezes. No começo, como a gente ainda está submetido a vasanas vinculativas, então o indivíduo ele tem meio que arregaçar a manga aqui. Ele vai ter que trabalhar muito essa discriminação satya-mitya, através dos recursos que as escrituras fornecem. Mas depois, quando isso se torna automático, ou seja, houve o reconhecimento, aí você não faz isso com mais esforço, né? Você consegue se separar daquilo que é aparentemente real, né? Como você estivesse se separando de uma imagem, de uma miragem. Outros sábios eles usam a expressão o sono acordado. É como se você estivesse no sono, né? No sono profundo, só que acordado. Por que eles dizem isso? Porque no sono profundo você não está vendo objeto nenhum. E o sábio, na verdade, não é que ele não veja objetos, ele está vendo sempre o ser na frente. E, funcionalmente, ele enxerga os objetos por trás, né? É por isso que um sábio, quando encontra um ser humano, ele não vê um ser humano, ele vê ele mesmo. Ele vê satya, ele vê consciência, ele vê o ser. Ele vê o ser. E isso é muito engraçado, porque quando isso ocorre mesmo, não fica muito importante a história pessoal da pessoa com quem você está falando. E também não fica muito importante a sua própria história. O que é mais importante é que ambos são ser, tá? Isso é que é relevante. O resto decorre devido a aspectos funcionais, devido ao modo como a experiência do Jiva ela é montada e projetada por Ishvara na sua sabedoria, né? Vocês querem comentar alguma coisa em relação a esses quadrinhos? Aí na devoção formal, nos estágios 3 e 4, na verdade, eles são integrados, né? Tipo, você não tem que passar Isso. no Karma Yoga, Dharma Yoga, só para depois poder ir para outra fase, Isso, né? Do amor perfeito. pela verdade. É só isso daí. Perfeito, bem apontado, Marcelo. Até porque, quando o indivíduo realmente ele se aplica no Dharma Yoga e no Karma Yoga, ele está bem apto a fazer o Nididhyasana, a ouvir o Vedanta. Então, realmente, ele pode fazer isso aqui tudo simultaneamente mesmo. Inclusive, esses 5 sacrifícios, eles são excelentes repelidores de vasanas tipo mosquito aedes, sabe? Aquelas vasanas perigosas, estranhas. Os 5 sacrifícios é um dos melhores repelentes que tem para isso, porque eles te botam numa posição muito harmônica. Eles botam o seu significado de modo harmônico, né? Não é mais o significado pessoal que você está olhando nos objetos desses 5 sacrifícios. É o significado impessoal elucidado pelas escrituras. Né? Muito bacana, muito bem apontado. É isso mesmo, perfeito. Esse estágio 3 e 4, na verdade, eles são uma mistura, eles podem ser feitos juntos, e é o que eu acho que acaba ocorrendo aqui com a gente no Ocidente. A gente acaba trabalhando tudo isso junto, porque a gente não tem essa devoção impessoal,
né, muito trabalhada, né, a ponto de alterar a nossa atitude em relação à nossa ação no campo dármico, né? Então, é o que eu vejo aqui. Em geral, o pessoal que está no Vedanta, eles não prestam muita atenção nessa devoção convencional, não estão mais interessados nisso. Pode ocorrer alguma coisa aqui, mas o devoto ele sabe o que ele está fazendo. Ele está mais interessado na devoção formal mesmo, até porque a instrução do devoto, quando ele entra em contato com o Vedanta, é uma instrução escritural. Então, ela é formal mesmo. Às vezes as pessoas olham esses nomes, devoção formal, deve ser uma coisa fria. Não, gente, não é nada disso. Isso é tudo um monte de jogo de palavras. Chama-se formal porque ela é orientada por uma escritura de modo a ir impessoalizando a sua visão de Deus, a visão de você mesmo, a visão do karma, né? Tudo isso vai sendo impessoalizado nessa devoção formal. Tudo isso vai sendo tornado impessoal. E quando essas coisas sobre as quais você se debruça se tornam impessoais, a sua compreensão naturalmente vai te deixando cada vez menos denso, menos carregado com essas vássanas vinculativas, né? Então, é muito bem falado isso, tá? Então, isso aqui são croquis, né? É um croquis muito bom, é um quadro geral, é um roteiro, é muito bacana, mas é aquilo que a gente fala o tempo todo. A pessoa que está no Gnana, que está estudando, que está vendo agora essa relação total e absoluta entre devoção e conhecimento, ela vai olhando isso aqui e ela tem que começar a estudar o corpo sutil dela para ela saber aonde ela vai entrar aqui, ela vê o que está dando problema, né? Então, é nessa hora que ela começa aqui a ter uma boa visão de como as vássanas que atuam nela modificam o corpo sutil dela. Ela começa a ter uma ótima visão. Por isso que bota aqui introversão, ó, tá? Essa introversão, tratado pelo Karma e pelo Dharma Yoga, é que vai tornar o devoto um cara objetivo. É um cara que já não está muito sujeito às gunas tamásicas e rajásicas. Ele começa a ficar um indivíduo objetivo. O interessante seria, na verdade, quando a gente vê a instrução do Vedanta, na verdade é uma mistureba de 3 e 4 mesmo, né? A gente vê várias escrituras que vão juntando isso, inclusive no mesmo trecho, alternadamente entre os versos, eles vão tratando disso. Muito bem apontado, Marcelo, excelente. Uma coisa que eu ia esquecer de falar. E mais uma coisa, olhando para isso, fica clara, né? Como dizem as escrituras, a importância, né, de um professor, né, gabaritado, honesto, porque como aí você vê que o apontamento direto aí do, né, o Advaita, o que é que acontece? Você não tem esse conhecimento dessa estrutura toda, como que a pessoa começa a fazer muitas sobreposições, na verdade, os seus achismos, Exatamente. e onde que vai parar, né? É isso aí. Aí você vê a Exatamente. importância disso. É bem falado também, muito bem falado. Se a pessoa não está orientada e ela entra em contato com o conhecimento escritural, se ela não tem orientação, o que isso pode gerar nela? Pode gerar projeções sobre projeções. E a pessoa pode ficando cada vez mais perdida, né? É uma situação que ela é muito perigosa, né? A pessoa tende a ficar reinterpretando as escrituras conforme os estados de humor dela, sujeitos, né, à movimentação dos gunas, né? Não estando atento a isso. Então, realmente o professor é fundamental para ele destrinchar isso, né? Essas coisas não são simples assim, são muito sutis, são muito delicadas. Se não houver alguém que desdobre isso bem, um professor, a pessoa acaba se confundindo, ela não compreende o que essas coisas significam, ela não compreende que é preciso ela botar isso em prática, ela não compreende que muitas dúvidas vão ser tiradas com o tempo, pelo próprio método, pelo próprio meio de conhecimento. Então, ocorre esse risco mesmo, que é se criar uma chuva de sobreposições todas as vezes que o corpo sutil do estudante for afetado e ele não tiver orientado.
a cada modificação, né, na estrutura do corpo sutil, a cada vássana, ele provavelmente vai olhar o mesmo trecho de uma escritura e vai correr um risco tremendo de interpretar de outra forma. Então, é o que a gente vê nas escrituras e que o Marcelo apontou muito bem. A orientação de um professor gabaritado, versado, né, que se vire bem com as escrituras, é fundamental. Fundamental. Isso pode lhe poupar muito, mas muito, muito tempo e muito esforço, e muito engano. Observações boas aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse quadro? Se tem algo que não entenda, se algo não ficou claro, é um quadro que vale a pena a gente olhar com cuidado. E muitas vezes olhar essa coluna 2 aqui, né, para ver se, no seu entendimento do que seria esse amor por Ishvara, se não está escapando alguma vassanazinha ligada a isso aqui, ó, né? Algum desejo que você queira em relação ao campo dármico, algum apego, né? Se você não está muito estrojetado, excessivamente estrojetado, são vários. E se você não está sobrepondo, ó, isso aqui é muito importante, tá? A pessoa entra nesse ensino não dual, né? Aprende o Karma Yoga, o Dharma Yoga, aí passa vai lidando com o Passana Yoga. Aquele botou o Vedanta como parte do Passana Yoga, tudo bem, né? O indivíduo ele vai passando por aqui e muitas vezes o que ele vê aqui bate com isso aqui, ó, bate com a concepção religiosa dele. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa opção religiosa, ele vai riscar ela, nem que seja provisoriamente, e ele vai focar aqui, até que alguma dúvida que ele tenha com isso aqui seja resolvido. O ensino sempre trabalha assim. Você viu uma discrepância, bota em suspensão o seu conceito que você tem, e fica usando de modo insistente o Vedanta, que foi o que o Arlindo, quando me passou o Vedanta, há 6 anos atrás, ele disse. Ele disse, não, eu estou interessado que você teste isso, só isso. Você vai precisar de tempo para testar. Depois você me diz o que você acha. Né? Então, foi o que eu fiz. Com muita dificuldade, né, que eu brigava muito com o Vedanta, eu fui conseguindo aplicar lentamente tudo isso e eu vi que isso aqui é uma ciência, né? O modo como eu trafegava pelo mundo não tinha nada de científico, nem de verdadeiro, nem de inteligente, e muito menos de amoroso. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma ciência. É ciência mesmo. É muito eficaz. Agora, depende da postura adequada do estudante, né? Ele tem que ter uma postura adequada em relação a isso aqui. Tirada. Shirada, fé nas escrituras, exatamente. Ele tem que ter fé nas escrituras, enquanto ele, avaliando a experiência ordinária dele, através das escrituras, ele fica aguardando a confirmação do que ele deve encontrar nas escrituras. Se as escrituras dizem que ele vai encontrar X, ele vai analisando a experiência ordinária dele, ele vai encontrar isso. Se as escrituras dizem que não há localização de objetos, ele vai lá insistir até ele ver na experiência ordinária dele que como é que é verdadeiramente essa localização de objetos, né? É isso que ele vai fazer, ele vai esperando, ele vai trabalhando, vai aplicando isso na prática e ele vai trabalhando com fé nas escrituras, esperando o quê? Que o resultado do trabalho dele seja confirmado pelas escrituras. Se não for confirmado, então as próprias escrituras elas dão recursos para que isso seja intensificado, né? Talvez ele tenha que meditar um pouco mais, muitas vezes talvez ele tenha que fazer mais japa. Olha que engraçado, às vezes estudar alguns aspectos mais particulares do Vedanta. Talvez ele tenha que entrar em alguma prática formal para eliminar, né, como esses 5 sacrifícios, para eliminar vássanas muito vinculativas, né? Bom, é assim que ele vai trabalhando. Alguém tem alguma dúvida? Bom, vocês podem ter dúvidas quanto a isso e podem ir perguntando, não só agora, como em outros encontros, porque esse quadrinho ele é muito interessante, ele é muito bom. Agora, realmente é interessante essa ideia do Marcelo. Tenta ver o 3 e o 4 como embolados aqui,
Tá? É como a gente está aprendendo o Vedanta, é assim mesmo. É com essa coluna 3 e a 4 meio que dados simultaneamente, uma com a outra. Como se você estivesse numa faculdade, aí de manhã você estuda essa coluna 3 e de tarde você estuda essa coluna 4. Aí depois, lá na frente, tem umas cadeiras que começam a misturar os dois, né? Bom, eu estou perguntando se vocês têm alguma dúvida, porque eu vou interromper esse share aqui, ou posso deixar ele? A gente pode deixar... o que vocês acham de deixar isso? Eu acho uma boa, né? Pode deixar. Vamos deixar aí. Então, onde a gente terminou, Marcelo? A gente terminou aqui no... Nós vamos entrar no estágio 4 agora, lá embaixo. Ah, é no 4, né? É no 4. Adoração a tudo. Vishvat Swarupa, não é isso? Isso. Que, nesse caso aqui, é a própria coluna número 4. Olha que sorte a gente teve. Então, vamos embora. Bom, nesse estágio 4, ele chama isso aqui de removendo gostos e aversões. O penúltimo estágio, expande e purifica ainda mais a mente, mais ainda do que o Karma e o Dharma Yoga. Ainda há dualidade, ainda tem um relacionamento, né, de um aspirante, de uma personalidade com esse monte de objetos que ele está tendo que lidar, né? Ainda há dualidade nesse estágio, mas a pessoa com quem nos relacionamos é o ser consciente, que é tudo, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? É que a pessoa com quem nos relacionamos é o ser, e ela aparece como tudo o que a gente tem que resolver, que são esses gostos e aversões, né? Então, tem uma dualidade, mas você já passa a ver isso como meramente só uma visão, né? Você estou tendo aqui que lidar com essas vasanas, etc., estou tendo que me relacionar com elas, mas isso é só uma etapa, né? Isso é só uma visão dual que eu estou usando para suprimir os impactos mais fortes que esses vasanas vinculativos fazem com a mente, né? Por que a gente tem que reduzir esses impactos das vasanas vinculativas? Porque elas desestabilizam demais o corpo sutil e isso dificulta o reconhecimento da sua verdadeira natureza, né? É aquele exemplozinho que se dá muito no Vedanta, né? É como se você precisasse, né, realmente ver na sua mente o reflexo claro da consciência que você é, e é como se a sua mente, então, fosse um lago, né, que você ficasse agitando o tempo todo. Então, o reflexo que aparece, ele não é muito definido, ele é irregular. É por isso que a gente tem que estabilizar, é por isso que a gente tem que tornar o nosso corpo sutil bem pouco suscetível às vasanas que antigamente nos vinculavam, né? Essas vasanas acabam até virando preferências, mas não vínculos. Na verdade, o corpo sutil ele começa a desestabilizar cada vez menos com esse ensino. É até uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês notam que o corpo sutil está ficando cada vez mais estável? Isso aparece aí? É fácil reparar isso, né? A estabilização do corpo sutil é algo que você verifica com facilidade no seu dia a dia e ele indica que o ensino está dando resultado. Cada vez ele estabiliza menos, tá? Ver a divindade em objetos específicos que estimulam o amor a Deus é legal e bom, mas ver o divino em todos os objetos é a meta. Nesse estágio, o devoto deve se aprofundar em cada objeto que aparece em sua consciência, até que possa ver a consciência, o seu próprio ser mais íntimo brilhando ali. Pois é nesse estágio aqui que também a gente vê se o Karma Yoga foi bem feito, se a compreensão de Dharma Yoga está boa, porque o que vai acontecendo é que você começa a olhar qualquer objeto
do mais repulsivo até o mais angelical, como tudo a mesma coisa, né? Você começa a ficar sem preferências, você não está discriminando em termos de querer se afastar de nada, né? Porque é o que ele botou aqui. Vocês já viram várias vezes posts no Facebook, em vários lugares, onde as pessoas falam, né, do amor a Deus, falam da beleza, falam da não dualidade, e você sempre bota uma figura bacana. A gente bota pássaros, a gente bota mar, a gente bota um grande campo, uma floresta. É porque é muito mais complicado se eu fizer o seguinte: se eu falo que Deus está em tudo, e eu boto um cara carregando um rifle de combate no meio de um monte de ruínas. Mas também, mas é mais difícil. É algo que já demanda uma espécie de preparação, de estabilização do corpo sutil para poder enxergar isso, né? Então, é por isso que a gente vê tantos recursos de belas imagens nesses posts. É porque é mais fácil. Mas quando você está bem aprofundado no Vedanta, você pode, sim, ver um esquadrão de tanques descendo uma colina e ver Deus ali, né? É aquela face pancada de Deus, mas é Deus também, né? É que nem aquela fábula, né, de Abdu e Hassan, né? Onde Hassan era o sobrinho de Abdu, que era o mercador e tinha uma caravana de cavalos, e o Hassan, que era o menino, ele não queria trabalhar nem nada, ele dizia que tudo era problema de Alá. Até que, numa tempestade de areia, o Abdu, o tio dele, encheu o saco, jogou as cordas nas costas dele, ele caiu e gritou para ele assim: Alá, preste atenção, porque Alá está lhe ordenando que você corra até Alá, amarre Alá com Alá e volte correndo para lá, porque Alá está vindo. Aí o garoto se tocou que o Alá estava aparecendo ali como ele e ele tinha que pegar a corda e amarrar os camelos, porque a tempestade estava vindo, né? Então, no caso desse garoto, o tio dele conseguiu fazer com que ele visse o divino Alá em tudo, né? Numa obrigação, num instrumento de amarrar, em animais, numa tempestade ameaçadora, no respeito ao tio, na consideração que ele tem que ter pelo tio, né? Já é uma puxada mais forte essa, né? E a verdade é essa, é ver o divino em todos os objetos e a meta. É muito desconcertante isso aqui para quem não tem um ensino dual, um ensino não dual, muito desconcertante. E se você realmente encontrar objetos que você se mobiliza muito por eles, ou no modo aversão, ou no modo atração, é interessante você olhar cada objeto desse com cuidado. Isso é um exercício que pode ser muito desconfortável. Você se aprofunda em cada objeto desse até que você acabe vendo você mesmo nele, né? O capítulo 11 do Bhagavad Gita, ele apresenta o ser em seu aspecto criativo como uma pessoa universal cósmica, né? Aquela visão do Arjuna, alguém que é ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante, né? Porque tem aspectos da vida que são aterrorizantes. A ideia é que o devoto deve amar as partes feias, as partes zangadas, medrosas de si mesmo e aceitar o mal do mundo como uma consequência inevitável da autoignorância. Bom, é uma daquelas frases que a gente, né, pode realçar e levar com a gente o tempo todo, né? A ideia é que o devoto deve amar as partes feias, zangadas e medrosas de si mesmo. Por que de si mesmo? Porque se eu estou vendo algo realmente aterrorizante, é porque é a imagem que está aparecendo para mim. Então, no fundo, é que tem alguma compreensão, tem alguma coisa em mim que é aterrorizante, né? Outra que é muito agradável. A gente tem que entender isso, que quando a gente está fazendo esse tipo de exercício, né, a gente está trabalhando, isso é um trabalho mental. O que acontece é que você está se aproximando incondicionalmente das suas partes das quais você não gosta.
entendeu? Você está acolhendo essas partes. E você entende que o mal do mundo não tem nada a ver com Ishvara e nem com ser. O mal do mundo decorre da autoignorância. É claro, se uma pessoa ela tem autoconhecimento e o autoconhecimento basta a si mesmo, que mal ela vai causar ao mundo? Não é impossível, né? Ela basta a si mesma, ela nunca vai no mundo procurando coisas para se satisfazer. Então ela não vai criar conflito, e não criando conflito, que mal ela trará ao mundo, né? Então, o mal do mundo, a causa dele é a autoignorância, né? A ignorância de si mesmo. As partes sagradas de si são fáceis de amar. As partes escuras, bem menos, né? Ou seja, não tenha medo da sua sombra, por mais desagradável que ela pareça. Enquanto existirem diferenças na mente do devoto, o amor é condicional. Aqui não tem jeito. Aqui, você vai passar por isso aqui, escarafunchando mesmo. Para não perder muito tempo, pegue as coisas que mais te trazem repulsa e as que mais te atraem e trate-as do mesmo jeito, como exercício mental. Você tem que ver tudo aquilo ali como o próprio campo dármico. Seja uma coisa agradável ou desagradável, é tudo campo dármico, né? Quando a gente se aprofunda em qualquer objeto, a gente acaba caindo nisso. Deixa eu dar uma ideia aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro de algum discurso do Buda. Por exemplo, o Buda, ele via a imagem dos pássaros, né, coloridos, assim, como uma coisa muito bela. Mas como o Buda era um bom observador, ele via que os pássaros comiam vermes, comiam insetos, né? Muitos comem cadáveres, comem o olho dos cadáveres. Isso não tira a beleza do pássaro, né? Então, são aspectos que nós ficamos aterrorizados. Então, o que você tem que fazer na prática? Tem que chamar essa impressão de aterrorização de você e estudá-la com cuidado, né? Todo objeto que você olhar, você vai ver esses dois lados, tá? Porque nós aprendemos a dividir dualmente, embora não seja assim, né? Você vê uma bela construção, é uma construção bonita. No entanto, ela tem outros aspectos. Ela tem um aspecto de destruição de natureza para fazer aquilo, provavelmente relações muitas vezes desiguais de trabalho. Nada desmerece nada. Isso não vai desmerecer a construção, mas isso vai te mostrar que cada experiência, cada evento no mundo, ela é multifacetada e tem coisas que concorrem para essa experiência que não são agradáveis. Por exemplo, algumas pessoas dizem, eu não estou criticando aqui as pessoas que não comem carne por achar que isso é um pecado, eu não estou criticando isso. Eu só estou querendo dizer que quando a visão da gente se aprofunda, e se a gente olhar por esse lado, a gente vai se ver em pecado o tempo todo. Por exemplo, todo mundo usa hoje em dia um celular. Todo mundo hoje em dia um celular, por que consegue usar isso? Porque isso chega a um custo razoável para você, você pode pagar. Isso aqui só chega a um custo razoável para você porque existem locais onde a matéria-prima para obter isso aqui é obtida a custo irrisório, né? Ou seja, é uma baita de uma exploração. Na África tem vários casos de escravidão infantil, né? Uma escravidão escondida em alguns locais, mais aberta em outros, de modo a conseguir tirar os minerais, né, essenciais para você fazer esses condutores e toda essa malha fina dos circuitos desses aparelhos. Então, a gente tem que olhar tudo isso e ver que a gente está tão imerso nesses problemas quanto uma pessoa que tenta se purificar, né? Ou não, né? Você não está melhor nem pior do que ninguém, e vice-versa. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Por exemplo, dê uma olhada à sua volta, no seu quarto. Quantas coisas aí você acha que foram obtidas ecologicamente? Nós somos a coisa menos ecológica que existe na face da Terra. A gente consome demais, né? A quantidade de consumo que a gente tem, de lixo que a gente produz em relação às outras espécies é enorme, né? Agora, veja uma coisa interessante, né? Graças a isso que a gente está conseguindo assistir esse encontro de Vedanta online, que é um baita de um conhecimento.
Então, as pessoas têm que se acostumar a lidar com essas categorias e parece que elas estão em contraposição. Não, não estão. Não estão. Né? São aspectos que a gente tem que aprender a ver e a gente tem que aprender a integrar. Integrar não quer dizer que eu seja a favor da exploração, não é nada disso, seja a favor da destruição do ambiente. Eu não sou maluco, não é esse ponto. Né? Integrar não é isso. Integrar é entender que a coisa se apresenta assim, tá? E o motivo dela se apresentar desse modo se deve, em gigantesca medida, à autoignorância. Aí você vê um problema coletivo e você nota que, no fundo, a solução dele tem que passar por cada um. É engraçado isso, né? Uma suposta individualidade vai ter que resolver essa suposta individualidade com a qual ela se identifica para ela parar de atacar o mundo e de tentar retirar do mundo as coisas que ela acha que ela precisa, né? Então, as partes sagradas da manifestação, as suas, é você, entendeu? Isso é você também. Aquele poema do Tatitanã, né? Ele tem um trecho, tem um poema dele, desse monge budista, que ele é muito radical, ele é muito forte. Ele diz assim, eu sou o pirata que estupra e mata a menina sequestrada num barco no oceano, e eu sou a menina que é sequestrada e estuprada pelo pirata no oceano. Né? Quando dá essas visões não duais, quando elas baixam com uma experiência, com uma inspiração, elas dão esses textos que a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala deles bem aqui, mas eu já falei isso várias vezes, tem que ter cuidado ao conversar com algumas outras pessoas, né? Porque pode dar um impacto muito agressivo, pode achar que você é condizente com isso. Então, o fato de você ter que olhar as suas partes escuras não quer dizer que você concorde com elas, mas que você as compreende como oriundas da sua autoignorância de Deus, né? A sua autoignorância de si mesmo. Por isso que ocorrem essas partes escuras. E não tem jeito, você vai ter que lançar luz sobre as partes escuras mais emperradas, mais vinculativas de você mesmo. Inclusive, uma parte escura, muito chata que a gente tem, que é a de ficar realçando as nossas partes sagradas. Né? Esse é um aspecto da parte escura que é muito feiosa. Né? O indivíduo vê que tem um lado legal dele e ele fica inflando esse lado. Né? O que infla esse lado legal é o lado escuro. Né? É um modo aí de compensar alguma coisa. Então, você, na verdade, está numa espécie de jogo psicológico. O que vai permitir você passar esse jogo psicológico é a aplicação do conhecimento, é o entendimento do conhecimento na sua experiência ordinária. Né? Essas colocações do Vedanta em relação a isso eliminaram conflitos meus existenciais que duravam décadas. Né? A gente tem que ter uma certa paciência, porque isso pode demorar. Né? Comigo demorou um bom tempo. Né? Eram conflitos que nada resolviam, mas o Vedanta resolve, porque é uma baita de uma ciência. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a esse estágio 4? A adoração a tudo? Você olha compassivamente tudo, mesmo as coisas muito ruins, você olha compassivamente. Né? Não há ódio no seu olhar, essa que é a verdade. Né? Quando você começa a aceitar essa tal parte escura sua e a parte escura do mundo, o seu olhar perde ódio. Ele pode ficar triste, né? Pode ficar, pô, quanta ignorância, mas não tem mais ódio, né? O ódio vai embora, porque o ódio a si mesmo foi embora. A gente odeia coisas no mundo porque a gente odeia partes em nós, né? Nós odiamos projeções nossas que a gente não quer ter contato. Quando isso vai sendo resolvido, o seu olhar ele perde essa agressividade em relação ao mundo. Ele fica mais suave, mais compreensivo. Você vai substituir tudo isso por compreensão e compaixão. Tudo. Bom, vamos ver o que ele fala disso aqui. Impacto emocional, a visão do todo. Visão do todo, entre aspas, porque visão é uma compreensão profunda. As pessoas ficam se perguntando como é que isso pode ocorrer.
Você, na sua vida, eu já falei isso várias vezes, você, na sua vida, você passa por compreensões profundas que mudam o seu modo de agir no campo sensárico. Então, é a mesma ordem de compreensão, é o mesmo veículo, é o mesmo recurso do corpo sutil que está sendo usado aí. Quando a compreensão ela é bastante autônoma, né, ela não liga para os pensamentos que você faz e ela não liga para as emoções que você tem em relação a determinado evento, né? É o que permite uma compreensão isenta de tendências, uma compreensão que é capaz de auxiliar muito a pessoa a sair de dificuldades, né? Uma visão mais equânime. Então, essa visão é a compreensão equânime do todo. O propósito dessa visão, dessa compreensão, é incutir um senso de reverência e amor por tudo, porque tudo não é nada além do ser. Então, tudo que a gente vê aí não é nada além de você mesmo. Olha que bacana, né? Ver objetos dessa maneira remove gostos e aversões de uma pessoa. A visão de tudo como ser desperta o deslumbramento no devoto. Como pode uma coisa e o seu oposto serem apenas uma coisa, o ser? Pois é, aí começa. Por isso que tem que ficar um bom tempo nisso, viu? Isso também gera medo, pois envolve a aceitação das inevitáveis perdas. A morte dos objetos de amor, a morte do seu corpo, a morte da sua família, de entes queridos, que são partes integrantes do tecido da vida e da personalidade. Fica completo quando o devoto supera seus medos e aceita de um modo alegre e contente o inevitável desaparecimento de todos os objetos, particularmente o corpo e os entes queridos, que são as coisas mais difíceis que a gente tem de aceitar, né? Nesse estágio, o devoto vê toda ação como adoração ao Lorde e não se importa com os resultados das ações, porque o seu único propósito é chegar ao estágio 5. Bom, aqui é aquela coisa, né? A gente está falando de um devoto que passou pelo ensino e entendeu que ele tinha uma meta nesse ensino, né? O ensino tem uma meta. Às vezes o devoto ele chega ao ensino sem uma meta clara, mas quando ele lê o ensino, entende, ele compreende a meta. É aquilo que o James coloca no começo, né? Sobre aquele livro que ele fala sobre iluminação, né? O que é iluminação. Ele diz que ele começa assim, né? O que eu quero é o mais importante, o que eu quero. E o que você quer, você sabe o que é, mas você não sabe objetivar, porque o que você está querendo é você mesmo. Então, o ensino ele vai apresentando sucessivas camadas de você mesmo que vão aparecendo como mundo. É isso que o ensino vai apresentando para você, até que você entenda que essas sucessivas camadas são você mesmo. É isso que o ensino faz com você. Ele vai te levando lentamente para isso, de um modo consistente, né? Pois é, nesse caso aqui, nesse estágio 4, nesse impacto emocional aqui, né, que é dado por essa adoração a tudo, esse impacto ele vai ficando muito forte. Aqui o devoto ele sabe que o único propósito dele é chegar a uma visão completamente não dual. Ele já está se elaborando para isso. Então, nesse ponto aqui, nessa adoração a tudo, o maior problema são os aspectos desagradáveis. Bom, qual é o macete, então, aqui? Se você vê um aspecto desagradável em Mitya e você fica muito impressionado com aquilo, ou seja, você fica vinculado a isso, quer dizer que você tem uma vássina vinculante. Esse é o primeiro rastro, né? Então, se eu estou lidando com o aspecto de Mitya que me incomoda demais, é porque eu tenho uma vássina vinculante. Aí, o que você vai fazer? Você vai se abstrair desse objeto em Mitya e vai através do ensinamento, procurar resolver o vínculo com essa vássana, né? Você vai continuar achando aquela coisa horrível, mas não vai estar mais vinculado a ela. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente é levado a atuar em cenários desagradáveis. E uma coisa eu garanto, quanto menos você está impressionado pelo cenário, por pior que seja, melhor você atua nele, né? Então é por isso que aparece aqui, ó, na coluna 4, da figura uma tremenda objetividade, está vendo? Como o indivíduo ele vai resolvendo essas aversões e gostos como
projeções da personalidade, ele se torna objetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele descarta, né? Então, você tem que trabalhar com a pessoa com a qual você não se dá bem. Você descarta isso, isso não tem importância. Ainda mais aquela pessoa é você mesmo aparecendo de uma outra forma, né? Então, nesse ponto, o devoto fica muito objetivo. Mas realmente passar por esse ponto aqui, de aprender a lidar com as partes escuras, é fundamental. Se não conseguir lidar com isso aqui, vai continuar com medo. Se continuar com medo, essa convicção de que você é sempre o ser imutável, o tempo todo, em qualquer situação, ela não vai ficar uma convicção boa e o indivíduo ele pode começar a voltar a flutuar. É mais do que o recomendado, do que o esperado com os gunas, né? Então, esse ponto aqui ele é muito importante. É um ponto que poucas pessoas tocam. Eu sempre fiquei muito impressionado com isso, desde que eu era criança, porque eu fui educado em colégio cristão, e o Salvador ele estava torturado, né? Ele é apresentado como um homem torturado. Então, eu ficava muito chocado com isso. Eu ficava num estado de repulsa, né? Como é que podem ter feito uma coisa tão horrível a uma pessoa que só fala de bem e amor, né? Então, isso aí desenvolveu uma vássina que eu tive que ir trabalhando ao longo dos anos, né? Você continua achando aquela cena terrível, mas você não fica mais tão impressionado assim. Você consegue reduzir todos essas partes escuras à autoignorância. Então, você vê um cara que é muito mal, que faz um tremendo mal às pessoas, fisicamente, mentalmente, você o enxerga como autoignorante. É a primeira coisa que aparece. Você vê, caramba, é muita autoignorância. Olha o desespero que o cara está tendo que se meter para ver se consegue alguma coisa, né? Porque as pessoas que vão pelo mal, elas sofrem terrivelmente, né? Muito sofrimento. É algo muito contrário à natureza, né, do Jiva, e o sofrimento é muito intenso. Então, o que ele bota aqui? Enquanto existirem diferenças na mente do devoto, o amor é condicional. Então, ainda tem medo, né? Então, esse estágio aqui é uma pancada. Esse aqui, um cara pode ficar parado muito tempo nisso aqui, até ele conseguir resolver essas vássanas vinculativas, as mais podres, que ele acha que é do mundo e que, no fundo, é ele que está carregando com ele mesmo. Tem que ter muita paciência consigo mesmo, muito carinho, porque você vai ver que o Jiva ele tem limitações inerentes a ele, de compreensão, que levam a esses medos, né? E aí vem essa visão do todo. Bom, aí ele vem para o estágio 5, o fruto da devoção, não dualidade, né? O fruto da devoção, não dualidade, o fruto do conhecimento é a não dualidade, né? São nomes que a gente vai dando. O James, às vezes, chama isso, tudo isso de recursos pedagógicos. Sabe que Ishvara e o Jiva desfrutam da mesma identidade. E isso destrói a relação entre o indivíduo e o mundo. Você vê o mundo como você mesmo. Aí sim, aí você pode falar isso aqui, ó. Você sou eu e eu sou você. Tudo sou eu sou amor. Os devotos iluminados estão livres de eventos mentais e emocionais criados pelo desejo. Não estão vinculados ao desejo. Olha que interessante. É por isso que eles escapolam dos eventos mentais e emocionais. Na verdade, os eventos mentais e emocionais não aderem, né? É como se você tentasse pegar um sabonete muito molhado e escorrega o tempo todo. Esses devotos não têm desejos por objetos, porque eles são plenos e eles se sabem plenos. Eles podem satisfazer os desejos dos outros, porque eles sabem que esses desejos são não vinculativos, eles não vão ficar vinculados a esses desejos. Aí sim, estão aqui para servir, mas eles só servem porque bastam a si mesmos. Então, eles nunca vão usar a ideia de servir como um modo de autoafirmação, né? O servir é uma consequência do autoconhecimento, do autoamor, né? Na medida em que autoconhecimento, então, o autoamor,
a devoção ao próprio ser, a si mesmo, então, espontaneamente, o indivíduo vai lá e ele serve os outros. Na verdade, ele está atuando de um modo dármico, só isso. Mas a gente vai ler isso como serviço, porque o indivíduo não espera receber nada daquele serviço. E, na verdade, não vai receber nada mesmo. Vai receber um punya karma que ele sabe que vai gastar. Então, ele também não está ligado nisso. Isso não detém ele também. São emocionalmente tolerantes, eles não julgam e não desaprovam aqueles que não estão em conformidade com seus próprios valores. Livres da possessividade, entendem que tudo pertence a Ishvara. Eles não são seduzidos pela beleza, pela variedade e pelas novidades de Maya, embora apreciem. Você aprecia, é bonito, mas você não está seduzido. Estão livres de arrogância, de orgulho, de superioridade e livres de competitividade. E se dão bem com todos, e todos se dão bem com eles, porque eles têm, em geral, personalidades agradáveis e compassivas. Tudo que eles fazem agrega valor à vida. Bom, isso aqui tem um pouco de exagero, né? Não dá para se dar bem com todo mundo, né? A gente sabe disso. Tem tantas histórias aí de santos e devotos que terminaram mal justamente porque, no fundo, eles estavam levantando um medo naquelas pessoas que destruíram eles enorme. Né? Embora a intenção deles não fosse levantar medo, fosse esclarecer as pessoas, essas pessoas elas reagiram com medo, então reagiram com ódio e violência. Né? Para resumir, existem 2 níveis de Karma Yoga, 2 níveis de Upasana Yoga e 1 nível de Gnana Yoga. Juntos, esses 5 níveis compõem o yoga devocional. Né? Eu não entendi muito bem porque ele falou que tem 2 níveis. Ah, tá. 2 níveis de Karma Yoga, ele fala do próprio Karma Yoga e do Dharma Yoga, né? É isso? Isso eu não entendi. E os 2 níveis de Upasana Yoga é a meditação, né? Que é o Upasana Yoga clássico. E no caso aqui, como a gente está no Vedanta, é o nível de você ouvir, raciocinar e aplicar o Vedanta. Tá? Então, cada escola tem uma divisão peculiar, tá? Disso aqui. Mas, funcionalmente, todas as escolas de Vedanta batem na mesma tecla. Funcionalmente. Podem até expor de um modo diferente, como vocês podem ver por esse quadro aqui, pelo texto, etc. Mas, funcionalmente, é a mesma coisa. Né? Juntos, esses 5 níveis compõem o yoga devocional. Então, você passa... Então, é o que o Marcelo tinha falado, né? Você vai trabalhando tudo isso ao mesmo tempo. E é engraçado, porque tem um número de pessoas entre nós que já sacaram que a coisa é não dual. Sacaram-se como não duais, né? Entenderam o mundo como não dual. Mas, mesmo assim, a gente fica lidando com o Karma Yoga, a gente volta e meia volta para o Dharma Yoga, a gente aprofunda o Upasana Yoga, vai vendo as técnicas que tem de Upasana Yoga. Né? A gente vai recebendo recursos do ensino que servem muito bem para a gente num determinado nível em que a gente esteja. Né? Bom, eu vou falar por aqui, porque, nossa, esse negócio aqui dos 5 devotos ficou muito denso, isso aqui, os 5 graus de devoção. Eu vou dar uma lida com mais cuidado aqui, o que seriam esses 2 níveis de Karma Yoga? Né? Quero dar uma olhada nisso aqui com cuidado. Se alguém tiver alguma ideia do que seja isso aqui, ó, os 2 níveis de Upasana e Gnana, que é o único, né? Isso aqui não... Agora, o Karma Yoga é interessante, né? Interessante porque ele fala em 2 níveis de Karma Yoga. Bom, enfim. Será que é por causa da devoção convencional? Acho que é, né? Ou a entrega aí dos resultados, né? Você pratica a ação e entrega os resultados, vairagya, e esses 5 sacrifícios, será? Pode ser. Pode ser. Esses 5 sacrifícios... Karma, Dharma Yoga. Os 5 sacrifícios, por exemplo, eles são obrigatórios, né? E eles são muito coerentes, cara. Eu fiquei refletindo sobre esses 5 sacrifícios durante alguns meses. E eu reflito com muita frequência.
Eles são excelentes, viu? Quem quiser mudar o nome, muda. Bota as 5 práticas que vão te ajudar a se complicar cada vez menos com tudo. Podem usar esse nome, que ele funciona muito bem. Né? Vale a pena ficar um bom tempo. Eu estou há meses nesses 5 sacrifícios aqui, eles são ótimos, todos eles. Né? Vale a pena. Pode ser os tipos de Karma Yoga, né? Os dois. Pode ser. O cara, ele entrega os resultados, né? Entrega a expectativa. É uma. Ou, Você- ou o Karma Yoga e o Dharma Yoga. Esse Dharma Yoga É. sejam, entendeu? Você seguir o Dharma, né? E, Uhum. e o Karma Yoga no sentido de você praticar a ação dármica e o Vairagya, você entregar os resultados. Não sei, tem que dar uma Então, é aprofundada. interessante, né? Então, de repente, esses dois níveis de Karma Yoga, um na prática e o outro no entendimento. Porque esse Karma Yoga, que é uma atitude na prática, né? Ele vai muito melhor quando a gente entende bem o Dharma Yoga, né? Porque entender Dharma Yoga é entender Ishvara, né? Quando você entende Ishvara, você entende realmente sobre o que é o Karma Yoga, né? Vou até perguntar para o Arlindo o que ele entende por isso, face a esse quadrinho, mas faz sentido, sim. Tanto que em muitas escolas não tem a separação entre Karma Yoga e Dharma Yoga. Eles ensinam tudo como Karma Yoga, né? Mas sempre tem o conhecimento de Ishvara. O Vedanta, ele trabalha com 7 níveis de conhecimento, né? Ele trabalha com o conhecimento do Jiva, do mundo e de Ishvara. Ele trabalha com o conhecimento da ignorância e de como a ignorância é causada. E ele trabalha com o conhecimento do que é liberação e daquilo que causa a liberação. São 7. O Vedanta sempre estuda 7 coisas. E essas 7 coisas não podem ser compreendidas uma sem a outra. Tá? Então, não esquece, gente. É o Jiva, Jagata, o mundo, e Ishvara, Deus. Né? O estudo desses aqui é que vão compor o Dharma Yoga e depois a prática do Karma Yoga. E no Gnana Yoga, você entende a razão da ignorância, né? Você entende o que é ignorância, a razão de existir ignorância, por que é que a ignorância dá seu efeito, que é a dependência dos objetos, e você também aprende sobre a liberação e aquilo que favorece a liberação. Né? O Vedanta, ele, sim, em algum nível, toda escola de Advaita Vedanta, ela vai acabar tendo que lidar com esses 7 aspectos do ensino. Aí, nisso, eles dividem de várias formas, né? Até o corpo sutil, às vezes, é dividido de modo diferente, mas, funcionalmente, elas todas tendem para a mesma coisa. Bom, gente, eu vou parar agora e ver se vocês querem colocar alguma coisa. Coisa, mais uma coisa. Os dois níveis de Upasana Yoga seria, então, a meditação e o item 2, o Vedanta, ali na coluna O item 4, 2, né? o próprio Vedanta, Tá, isso. então tá. Isso, E seria esse o depois que é entendimento. depois na devoção lá, o quinto, que é o Gnana. Tá. O quinto já não é, né, já não é uma sadhana, né? É isso. Isso aqui é tudo sadhana, né? Aqui o samsara é a sadhana do sansari. Aí quando ele sai daqui, ele entra para a sadhana do devoto, né? Que ele vai saindo de uma devoção pessoal até uma formal e finalmente ele entra na impessoalidade, né? Que seria a devoção não dual. Aqui já não tem sadhana. Aqui é a própria vida do liberado, né? Então, não tem gunas, Então, não teria sadhana aqui, não teria necessidade de ter sadhana, né? Toda sadhana é para você dar uma domesticada, entre aspas, no movimento, né, das gunas, né? Você direcioná-los melhor, né? Você aproveitar melhor o movimento das gunas para o autoconhecimento. Esse que seria o sadhana de alguém que está no Gnana Yoga, é isso. Fundamentalmente é isso. É isso mesmo. Tá? Bom, se ninguém for acrescentar mais nada, aí eu encerro.
Quem? É, o, Fala, o, Henrique. o Karma Yoga e o Dharma Yoga meio que vão junto, não é? Eu não sei, né? Sim, sim, são juntos, são absolutamente juntos. É o que eu falei, né? Tem escolas de yoga, Henrique, aquilo que eu falei um pouco antes, que eles nem separam o Karma Yoga de Dharma Yoga. Não existe esse yoga, Dharma Yoga, né? Mas É eles ensinam tudo junto. uma Isso coisa legal, eu acho, não sei, né? Quando você pratica bem o Karma Yoga, né? Pouco a pouco você se torna mais dármico, né? Eu acho que é, quando você quer mais resultados, você torna, não sei, né? Como se diz, a gente vai trocando pneu com o carro andando, né? Porque ah, a é, gente, eu é, acho que eu percebo isso, né? A gente vai fazendo uma coisa, puxa a outra, e aí vai. isso, Eu, isso. sei lá, eu acho que, É né? exatamente isso. A gente, pelo menos aqui no Ocidente, a gente vai trocando pneu com o carro andando mesmo. É isso mesmo. As coisas acabam se cruzando, né? Esses esquemas aqui é para ajudar o cara a ter uma visão geral, né? É um quadro geral. Mas é claro, né, que tem um monte de cruzas aqui, né? De um lado para o outro, né? Tem muitos. Por exemplo, uma boa prática de Karma Yoga, o indivíduo ele está tentando meditar, aí ele está com dificuldade de meditar. Ele, não, eu estou precisando meditar. Tá bom, está com a mente muito instável. O que ele nota? Que se ele fizer Karma Yoga bem, a mente dele fica mais estável, então ele medita melhor. Né? É isso que você está falando, Henrique, é um monte de coisas se cruzando. Né? Quando você vai para o Vedanta, você consegue entender melhor essa entrega dos resultados, né? E a impessoalidade de Deus. Então, é um sistema de conhecimento que ele cruza. Ele é dividido assim para efeitos pedagógicos, né? Mas ele é um conhecimento que o tempo todo, é como o Henrique falou, né? E o Marcelo também comentou, né? Esse trecho aqui das colunas 3 e 4 é no Ocidente, né? Pelo que eu estou vendo, né? Desde que o Arlindo começou com o Vedanta Brasil aqui, eu noto que o ensino ele está sempre trançando dessa coluna 3 e da 4. É como se isso aqui fosse um tecido só, feito com fios da coluna 4 e da 3. Né? Mas é um tecido só, o tempo todo. Isso aqui é o cerne da gente. Né? Essas divisões são didáticas. O modo como a gente aprende Dharma Yoga, nessa Sampradaya específica, ele tem inclusive uma cosmogênese, né? uma cosmogenia, que ela apoia esse Dharma Yoga. A gente estuda a formação dos elementos, que depois vão apoiar aqui a discriminação Satyamitra do Vedanta. É por isso que você não tem como ensinar o Vedanta tirando um pedaço aqui, outro ali, entende? Eu não tenho como ensinar Vedanta se eu não falo de Karma Yoga, se eu não estudo direito o que é entregar os resultados, né? Eu não tenho como fazer isso. Se eu for retirando essas coisas, eu vou ter um ensino capenga. E é o que foi apontado aqui por vocês, né? pelo Marcelo e pelo Henrique. Isso aqui está tudo trançado. Imagina isso aqui como um tecido feito, né, de fios dessas duas colunas. Você volta e meia está indo de um para o outro. Se você ouvir bem, você fica. Né? Você olhar bem como está sendo o ensino aí com você vai ver que você está sempre trançando de um para o outro, o tempo todo. E algumas pessoas, algumas coisas são resolvidas mais rápido, outras não. Outros não precisam, né, de algumas coisas, outros precisam. A pessoa tem que ir vendo. E o macete sempre é esse. Sempre que você encontrar, como é que eu vejo isso? Eu vou repetir sempre isso. Como é que eu vejo isso? Sempre que você vê uma camada de projeção sua que não está de acordo com o ensino, qual é a orientação do ensino? Você pega essa camada de projeção, bota ela de stand-by, né? E se dedica a olhar o assunto tratado por essa camada pela ótica do Vedanta. Você troca a interpretação do assunto pela interpretação do Vedanta. É o que equivale a dizer que você abre mão do seu sistema operacional para aplicar o Vedanta. Tá ok?
Como é que está E aí, aí, Henrique? Alex? Só um momentinho. Como é que está aí, Henrique? Está tranquilo? Tá tudo bem, não? Isso, eu queria fazer só um comentário rapidinho, né? Hoje eu me convidaram para participar de um grupo, cara, esse Neo Advaita. Cara, rapaz, é uma confusão. É difícil não Cara, ser, cara. e você sabe uma coisa, tem um monte de gente, fiquei pensando, né? Um monte de pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse ensinamento estruturado. E Exato. aí, esse Neo Advaita, cara, você já não está acontecendo nada, e não sei o quê, e fica aí, putz, grila, cara. Eu fiquei, e um monte de gente, muita gente, digo, poxa vida, como que a gente poderia... Bom, sei lá, cara, eu fiquei assim, pensando na falta de como que você chega, né? As pessoas acham que escutando você não vai trabalhar se o quintal não vai rolar, né? É um trabalho estruturado, entender uma coisa, depois outra, e praticar, e aí vai, até você chegar nesse último entendimento. Ele chega já no final, pega uma frase do Ramana, ou de não sei quem, e aí fica, nossa, é duro, é difícil, né? É uma pena, né? E é uma desvirtuação, né, que eu acho, né, encurtar caminhos, isso não É, funciona mesmo, né? isso não funciona para nada, rapaz. Para nada. Eu concordo com você. Eu acho que tem apontares diretos que são muito bons, mas geralmente os que vão ficando bons, o apontador ele começa a recorrer, né, a estruturas do ensino, né, como o mundo, como lidar com o mundo, por que que, na verdade, o mundo continua sendo como é, o que que muda a visão da pessoa. Mas, em geral, esses ensinamentos, se não forem conduzidos de um modo coerente, estruturado, eles podem gerar uma confusão gigantesca. Não tem como impedir, porque o corpo sutil ele trabalha condicionado por vássanas e ele emite projeções instantaneamente. Se você não souber lidar com isso, você cada hora vai olhar a coisa de um jeito, vai ser jogado para cá e para lá, vai achar que o seu jeito está certo, do outro está errado. É isso que você falou mesmo, Henrique, é uma pena, porque é muita gente que poderia se beneficiar de um ensino mais estruturado, não tem a menor dúvida. É uma pena. Aí você vê esses grupos repletos de gente, e aqui a gente está sempre aqui, né? O maior público aqui é o professor Arlindo, que dá 25, 26 pessoas, né? Aqui, às vezes, a gente está em 12, 10. É porque as pessoas, né, elas estão muito acostumadas a valorizar demais a opinião delas, é isso que eu acho. E nesse ensino, não. Nesse ensino, o que é proposto é exatamente o contrário. Deixa a sua opinião de lado e usa o corpo do ensino e vê qual que funciona melhor, né? É isso aí, Henrique, é isso aí mesmo. É uma pena. Dá um pouco de tristeza, sim. Mas vai fazer o quê, né? É aquela coisa, né? É uma das coisas que a gente vê que a gente acha feia. Bom, Pois é, e outra coisa, né? Aí, em algum momento, você quer apontar alguma coisa, falar por exemplo, né? Dizer, meu amigo, se você não trabalha seu corpo sutil, sua mente, você continua com a mente perturbada, você nunca vai entender nada, você não vai conseguir assimilar esse conhecimento. Vai ser mais fácil você ganhar a Mega Sena 10 vezes que você assimilar, você despertar desse jeito. Aí a pessoa fica meio irritada também, né? Não, que você já você não precisa fazer nada, você está tudo certo, e não sei o quê. Ah, é, tudo é bem. melhor deixar para lá, porque você vai arrumar um monte de briga. É isso mesmo. Isso mesmo. Eu falo isso por experiência própria, é muito difícil. É muito difícil, cara, muito, muito difícil. Né? Mas eu compartilho desse seu desalento. Dá um pouco de tristeza mesmo. E então, Pedro? Boa noite, Alex. Boa Boa noite, noite Pedro. para todos aí. Estou achando muito boa a aula. E o que eu quero colocar, assim, que eu vejo, assim, que o Bhakti, né, também, ele permeia todos, né? Com certeza. Então, isso é que eu acho que dá também uma sustentação para a gente.
Isso. E atravessar as barreiras, poder, então, principalmente isso que você falou da gente acolher o nosso lado sombrio e acho que o Bhakti que realmente precisa permear mesmo todas essas etapas, né, para a gente ter essa sustentação, né, Aí parece que ele é um óleo, né, em todas as engrenagens, assim, assim que eu percebi. É como a nossa essência aparece, né? Como devoção. Então, no ensino tradicional, né, de centenas de anos atrás, você não separava conhecimento de Bhakti, né? A coisa ia toda junta. E tem um trecho no Bhagavad Gita que o Krishna diz para Arjuna, né? Não apresente esse conhecimento para pessoas que não são religiosas. Né? E o que está querendo dizer? Não apresente esse conhecimento para pessoas que não levam em conta Deus, né? Que não levam em conta alguma coisa. Porque a hora que você se estabelece em relação com Deus, você está com uma relação, né, devocional, como a gente chamaria. Então, o Krishna me faz essa advertência, porque como é que você vai apresentar um sistema desse sem devoção? Né? É impossível, não faz sentido. Separar devoção e conhecimento não faz sentido. A devoção, ela está permeando tudo. Ela tem que estar. Né? Eu nunca me esqueço disso. Eu demorei muito a entender isso que o Krishna disse. Depois eu vi que é isso mesmo. Eu disse, pô, não adianta. Se o cara não leva em consideração a devoção a Deus, a vida, esse conhecimento aqui não vai dar resultado para ele. Ele vai ter um conhecimento frio, né? Duro. É isso mesmo, Pedro. A devoção está permeando tudo aí. Né? E, de novo, falando, né, no ensino tradicional mesmo, nem tem essa separação de conhecimento e devoção. Vai tudo junto, o tempo todo. Né? Bacana isso, né? Quem diria, né? Você está aqui numa aula de Advaita Vedanta, está numa reunião do pessoal e está vendo que isso aqui é pura devoção, né? Quem diria, né? O Vedanta é muito surpreendente, Pedro. Ele me surpreende o tempo todo. Às vezes eu fico atônito. Você fica meio confuso com a precisão do sistema. É preciso demais. Né? É muito bom. Isso aí. Pô, belo comentário aí, Pedro. Muito bom. Bom, gente, dado o avançado da hora, eu vou encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, aí entre em contato comigo, né? Ou pelo Zap, ou pelo Messenger, ou então coloca a dúvida no encontro seguinte. Beleza? Vamos lá, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa maravilhosa sampradaya de professores e alunos, gratidão ao professor Arlindo e aos seus professores, né, que é a ponta de lança aqui do Vedanta Brasil, aqui, né, com seu trabalho incansável, e nessa gratidão toda, gratidão a nós mesmos, e gratidão à iniciativa de doar, se for o caso. E gratidão à iniciativa de não doar, se for o caso também. Tá bom, gente? Tá tudo na lei, tudo no discernimento e na devoção. Falou, gente. Uma ótima noite para vocês. Tchau, até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente,
né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.